Bom dia. Sabem, a nossa Bíblia tem histórias maravilhosas. A história que eu vos vou contar hoje, eu não conhecia e não sei se vocês conhecem. Vocês lembram-se quem era Isaac? Era filho de quem? De Abraão. Lembram-se que Abraão levou-o para o monte Moriá para sacrificar o filho e que depois Deus enviou um cordeirinho para ficar no lugar do filho, não foi? Isaac. Muito bem. Então, eu vou falar desse grande homem que era o Isaac. O Isaac era um homem muito bondoso, amável para os outros, gostava de ajudar as pessoas e era muito paciente também. Sabem, houve um ano, diz-nos aqui na Bíblia, não estou a inventar, houve um ano que o Isaac plantou muitas sementes e nesse ano ele conseguiu colher 100 vezes mais do que nos outros anos anteriores. Isto significava que Deus estava a abençoá-lo e muito. Ele estava a tornar-se um homem muito poderoso, muito rico. Os seus rebanhos aumentavam, estou a ver aqui as ovelhinhas a pastar. Ele tinha muito gado, muitas ovelhas. E também, ele tinha alguns poços. Porquê que será que naquela altura, vocês sabem que os poços eram muito importantes? Porquê que vocês acham que eram tão importantes os poços? Diz, Rodrigo. Serviam para ir buscar água. As pessoas na altura tinham torneiras? Não. Tinham de ir buscar água. Quando precisavam de água, tinham de ir aos poços buscar água. E sabem, o Isaac estava a ficar de tal forma poderoso e rico, ele vivia ali na cidade dos filisteus, e os filisteus começaram a ficar um bocado zangados por ele estar a ficar tão poderoso. Não estou nada satisfeito com isto, dizia o rei Abimeleque, se não me engano, Abimeleque. E então, o rei, a dada altura, os filisteus, a dada altura, sabem o que é que eles fizeram, os malvados dos filisteus? Foram aos poços do Isaac e terra lá para dentro, pedras lá para dentro, taparam os poços todos do Isaac. Mas sabem, o que é que vocês fariam se fossem o Isaac? O que é que fariam? Muito bem, Rodrigo, bela resposta. Olha, e sabem, foi uma atitude parecida com essa que o Isaac teve. Ele disse aos seus pastores: não se zanguem, vão e tirem a terra dos poços, cavem os poços novamente. Então os pastores foram e cavaram e conseguiram mais água. Começou a jorrar muita água daquele poço. Até que vieram novamente os filisteus e disseram aos pastores do Isaac: ei, essa água é nossa, saiam daqui que essa água é nossa. Será que era deles? Não, claro que não. Mas o Isaac disse: não faz mal, vamos para o outro lado e vamos abrir outro poço. Então eles vieram, cavaram e abriram outro poço. E os pastores dos filisteus vieram novamente atrás e disseram: ei, essa água é nossa, saiam daqui. E novamente o Isaac disse: não faz mal, vamos para o outro lado e vamos abrir outro poço. Até que o rei Abimeleque, como via que o Isaac estava a ficar muito poderoso, ele disse: olha, Isaac, tu estás a ganhar muito poder, tens mais dinheiro do que nós, és mais rico do que nós, e nós não te queremos aqui. Vai-te embora para outra terra, bem longe daqui. E assim foi. O Isaac não queria brigas, porque se fosse outra pessoa podia ter arranjado ali uma briga, não era? Ele até tinha razão. Ele não estava a fazer mal a ninguém. Mas não, ele não queria brigas nem zangas. Ele chamou aqueles dois poços contenda, que é briga, e ao outro inimizade, que é não há amigos aqui, não é? E então o Isaac foi para o outro lado. E Deus, durante a noite, deu-lhe um sonho e disse-lhe: Isaac, não temas, porque eu estou contigo.
eu vou te abençoar e vou multiplicar a tua geração, os teus filhos. E assim foi. Deus continuou a abençoar o Isaac e ele continuou a abrir poços. E sabem, ele voltou a abrir um poço. Os pastores começaram a cavar para encontrar água, porque isso era muito importante na altura, não é? Era a única maneira deles poderem habitar em determinado sítio. E, a certa altura, veio o rei Abimeleque, mais algumas pessoas, uns amigos dele, e disseram assim ao Isaac: Isaac, nós queremos falar contigo. E o Isaac disse: mas vocês expulsaram-me da terra onde vocês viviam. Vocês não gostam de mim. O que é que querem falar comigo? E então o rei Abimeleque disse assim: nós queremos fazer um acordo contigo. Nós temos visto que Deus está contigo. Temos visto que tu tens tido grandes bênçãos. Então nós queremos fazer um acordo de paz. Nós não vamos brigar contigo e tu não brigas connosco. E assim teremos paz. E assim foi. O Isaac concordou. E sabem o que é que ele fez? Àqueles que tinham sido inimigos dele? Ele preparou um banquete, muita comida. Eles comeram e beberam e depois foram-se embora. Em paz. E nós com esta história de Isaac aprendemos que não vale a pena brigas, não vale a pena discussões, nem contendas. Porque dessa forma nós mostramos que estamos com Jesus. Se nós não discutirmos e deixarmos que Jesus nos use para tocar no coração das pessoas, elas virão ter connosco e quererão paz. Porque nós não queremos contendas nem brigas, não é? E é isso que Jesus quer para nós. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Desejo um bom sábado a todos os meninos. A nossa pequena neta da irmã Ângela, a pequena Simone, preparou um momento especial para os irmãos, um pequeno versoar. Vamos prestar atenção, está bem? Hoje em Belém nasceu Jesus, era de noite, mas fez luz, brilhava tanto como o sol. A luz está dentro de nós, brilha uma luz, menino Jesus. É um prazer poder continuar a dirigir a palavra do Senhor à Igreja de Deus aqui reunida. Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito contente de ver uma série de amigos, de irmãos que estão conosco, que não é habitual vê-los, mas são muito bem-vindos. Fico muito contente. Nós todos, como igreja, estamos muito contentes de vos ter aqui conosco. Que o Senhor seja louvado pela vossa presença. Aproveito também para dirigir uma palavra de apreço a todos aqueles que nos acompanham pela internet, que onde quer que você esteja, meu querido amigo, meu querido irmão, você possa estar a ser grandemente abençoado por Deus. E a não muitos quilómetros daqui temos os nossos irmãos do Porto Santo, a quem aproveito para saudar de uma forma muito especial, que eles possam juntamente conosco ter um abençoado sábado de adoração ao Senhor. Graças ao bom Deus que hoje, pelas
pelas facilidades que a tecnologia nos oferece, nós podemos estar próximos uns dos outros, por esta via também, mas sobretudo unidos pela onipresente presença do Espírito Santo. Há pouquinho a Helena contava-nos a respeito da experiência de Isaac e da promessa que Deus lhe fez. Mas há um detalhe que a Helena não mencionou naquela conversa que Deus tem naquela noite com Isaac, em que ele lhe promete que ele e a sua descendência haveriam de ter exatamente aquela terra de onde eles estavam a ser expulsos. Sabem, o povo de Deus, ao longo dos tempos, foi tendo vários pontos de motivação. Nos tempos de Isaac, nos tempos de Abraão, seu pai, nos tempos de Jacó, seu filho, nos tempos dos outros patriarcas, Deus tinha como motivação, como grande promessa ao seu povo, de que eles haveriam de ter aquela terra. Aquela haveria de ser a sua terra. Mas aquela terra apontava para uma promessa muito maior, que era a terra Canaã celestial. O tempo passou e o povo recebeu a terra de Canaã como sua possessão. Eles agora tinham o título de propriedade da terra de Canaã, onde os seus ancestrais antes tinham peregrinado. Agora, eles precisavam de uma nova motivação e Deus deu-lhe. Deus deu ao povo uma nova motivação. E esta nova motivação era prepararem-se para esperarem o tão aguardado Messias. O Messias veio. E o Messias deixa uma nova promessa, uma nova motivação. E esta nova motivação consistia em eles esperarem a segunda vinda do Filho de Deus, do Messias. E, meus queridos amigos, não há mais nenhuma promessa que precise ser cumprida. Nós estamos, neste momento, à espera de Jesus se manifestar. Mais dia, menos dia, Jesus aparecerá. Não falta muito mais. Todas as grandes profecias bíblicas já se cumpriram. Aquelas que se faltam cumprir têm a ver com a nossa parte no cumprimento do plano de Deus. Deus já fez tudo. A história do mundo está madura. Tudo está preparado. Deus apenas aguarda que a grande promessa possa ser cumprida mediante a nossa comparticipação neste processo. E a nossa parte, acreditem, meus queridos, não é a maior, não é a mais difícil, não é a mais complicada. Mas Deus aguarda que nós façamos a nossa parte para que Jesus possa vir. O texto que gostaria de vos convidar a ler encontra-se em Levíticos, no capítulo 19, o verso 18. Livro de Levíticos, capítulo 19, o verso 18. São palavras de Deus ao seu povo e que, de alguma forma, embora tenham sido pronunciadas estas palavras há mais de 3.500 anos atrás, elas adequam-se a nós de uma forma precisa. Particularmente o final do verso 18. Levíticos, capítulo 19, o verso 18, diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É Deus quem promete não se vingar. É Deus quem promete não guardar ira contra os seus filhos, apesar destes terem muitas vezes falhado no cumprimento da aliança. É Deus quem promete guardar misericórdia. E é Deus quem nos convida a amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, porque o Senhor assim nos recomenda. Era o dia 15 de abril de 1912. Na verdade, 14 de abril, alguns minutos antes da meia-noite, o navio HMS Titanic navegava na sua viagem inaugural orgulhoso. A tripulação a bordo encontrava-se satisfeita de estar a bordo da mais recente tecnologia náutica. Ali estava a nata da sociedade europeia, que tinham conseguido, a grande custo, cada um deles, comprar
preciosos e valorosas passagens que faziam, portanto, o orgulho daqueles que viajavam pela primeira vez na viagem inaugural deste navio tão esplêndido. O navio Titanic era, sem dúvida, um pulo tecnológico imensamente maior do que todos os outros navios que tinham sido construídos até então. Um navio construído com aquilo que existia de melhor e de mais aprimorada tecnologia. As pessoas que iam a bordo iam confiantes, porque estavam no melhor navio jamais construído pelo homem. Estavam sendo guiados pela tripulação mais experiente que se poderia ter juntado naqueles tempos. E eles tinham todas as razões para estarem contentes. Mas, 20 para meia-noite, o navio Titanic choca-se no seu lado direito contra ou raspa contra um iceberg, abrindo um rasgão de mais de 20 metros no casco do navio. Este rasgão fez com que vários compartimentos fossem rapidamente inundados com dezenas de metros cúbicos de água que entravam pelo navio adentro a cada segundo, fazendo com que de forma muito rápida o navio fosse ganhando peso, vergando a sua estrutura. Os tripulantes organizaram-se rapidamente para que cada um dos passageiros pudesse, tanto quanto possível, encontrar um lugar adequado nos botes que a embarcação tinha, que o navio tinha. A bordo estava o pastor John Harper. Este homem era um escocês, evangelista, um homem que há cerca de 2 ou 3 anos tinha perdido a sua esposa e viajava para os Estados Unidos a fim de dar cumprimento a um convite que lhe tinha sido feito pela igreja Moody para poder pregar uma série de conferências na igreja fundada por este também famoso evangelista Dwight Moody. Pastor John Harper, ele era conhecido por ser um vigoroso evangelista, um homem de fé, que vivia o evangelismo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele estava então aquele homem que tinha feito, ou que estava a fazer esta viagem juntamente com a sua filhinha de 6 anos. Quando ele se dá conta de que o navio estava a naufragar, ele pega na sua filhinha, despede-se rapidamente dela com um beijo, sabendo que nunca mais a veria, coloca-a dentro de um bote. O colete de salva-vidas que lhe tinha sido entregue, ele entrega-o a outro passageiro, e o capitão do navio lhe pede para que se junte no convés com algumas pessoas que estavam descontroladas, para que aquele pastor, aquele servo de Deus, pudesse com elas orar e transmitir-lhes um pouco de paz naquela ocasião. No convés que cada vez mais se inclinava, o pastor John Harper se ajoelha juntamente com aquelas pessoas, invocando fervorosamente a presença de Cristo, para que cada uma delas pudesse ter a certeza da sua salvação. Quando por volta das 2 horas da manhã do dia 15 de abril, o navio já tinha afundado completamente, o pastor John Harper ia já nas águas geladas do Mar do Norte, ia junto dos náufragos que estavam à deriva, perguntando, no meio das ondas, se cada uma daquelas pessoas estava salva. Perguntava, tu aceitaste Jesus como teu Salvador? E se a pessoa dizia que não, rapidamente o pastor John Harper, tentando manter-se à superfície, dava-lhe um rápido estudo bíblico, dizendo-lhe como é que ele poderia confessar os seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Conta a história de que havia um homem que no meio daquela situação toda se tinha agarrado a um pedaço de madeira do navio. Era um remo. E ele então estava à deriva, quando a certa altura o pastor John Harper se aproxima dele e lhe pergunta, tu estás salvo, amigo? E ele diz, não. E ele diz, então aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Mas uma onda vem e leva o pastor John Harper para um lado e aquele homem para o outro. Alguns minutos mais tarde,
o mar voltou novamente a aproximar aqueles dois homens e o pastor John Harper voltou-lhe a perguntar: estás salvo? E ele voltou a responder: não. Aquele homem haveria de ser um dos 6 resgatados do mar pelo navio Carpathia. Aquele homem contou mais tarde que antes que o pastor John Harper sucumbisse à hipotermia e se deixasse afundar para a sua sepultura 3.000 e poucos metros abaixo, no fundo do oceano, ele tentou conversar com cada uma das pessoas que estavam a naufragar, fazendo-as compreender que naqueles últimos instantes da sua vida, cada uma delas precisava aceitar Jesus Cristo como seu Salvador para terem a certeza da salvação. John Harper foi alguém que sabia que os homens e as mulheres sem Cristo estão perdidos. Ele sabia que ele mesmo gostaria que, se ele estivesse em circunstância semelhante, alguém, nos últimos instantes da sua vida, lhe pudesse falar a respeito de Jesus e levá-lo aos pés do Salvador para que também pudesse ser salvo. Meus queridos amigos, nós estamos hoje a viver não o naufrágio de uma embarcação de 1.500 tripulantes ou de 1.500 passageiros. Nós estamos a viver um naufrágio espiritual de um planeta que chegou à fase de ruptura da sua história. E a bordo deste navio não estão apenas 1.500 pessoas, estão cerca de 7.000 milhões de pessoas, muitas das quais não têm esperança. Mais do que isso, muitas das quais não têm o conhecimento de quem Jesus Cristo é e do que Ele pode ser na sua vida. Ellen White faz um comentário muito interessante no livro Evangelismo, na página 16, quando ela diz: estamos agora vivendo as cenas finais da história deste mundo. Tremam os homens com a emoção e a responsabilidade de conhecer a verdade. Repousa sobre nós a pesada responsabilidade de advertir o mundo quanto ao juízo iminente. De todas as direções, de longe e de perto, ouvem-se os pedidos de auxílio. A Igreja, inteiramente consagrada ao seu trabalho, deve levar a mensagem ao mundo. No livro Evangelismo, agora já na página 17, ela vai dizer o seguinte: agora é tempo de proclamar a última advertência. Todos estão decidindo agora o seu perpétuo destino. Os homens precisam de ser despertados a fim de reconhecerem a solenidade do momento e a proximidade do dia em que a terra terá terminado o tempo de graça. Esforços decisivos têm de ser envidados a fim de apresentar esta mensagem ao povo de modo preeminente. Meus queridos amigos, a história do nosso planeta está a dar sinais de que nada mais falta para que Jesus volte. Quando Jesus falou no sermão profético de Mateus 24 e de Lucas 21, Jesus disse aos seus discípulos de que nos últimos tempos haveria grandes cataclismas naturais. E, meus queridos, nós não precisamos recorrer a muitas informações nem a fazer grandes pesquisas para nos apercebermos que cada vez mais ciclones, tufões, inundações, grandes incêndios, terremotos, tsunamis, coisas verdadeiramente assustadoras estão a acontecer com uma frequência cada vez maior, com efeitos destrutivos cada vez mais avassaladores e com fatores mortíferos cada vez maiores. Cada vez morrem mais pessoas. Alguns dizem, bom, sabem, isto não é nada muito preocupante. Sempre existiram terremotos. É verdade, sempre existiram terremotos. Mas nunca tantos e com tanta frequência. Sempre existiram tufões, sempre existiram vendavais, mas nunca tão destrutiva. A forma como as coisas estão a acontecer, a frequência com que elas estão a ocorrer, faz-nos despertar para que uma realidade superior àquilo que é a normalidade esteja efetivamente a suceder-se. E isto não é simplesmente mais uma fatalidade, como tantas
que marcaram a história. A forma como cada um dos acontecimentos está a suceder-se na história serve para nos chamar a atenção de que o final da história deste planeta está muito breve de se concluir. Quando nós olhamos para o cenário histórico, para o cenário político, nós nos apercebemos de um segundo importante sinal. Na profecia, e todos aqueles que estudam as profecias sabem que a nação norte-americana tem um grande e importante papel no desfecho da história mundial. Há alguns anos atrás, muitos de nós que fazemos parte dessa geração, de pessoas que já tinham consciência do que estava a acontecer durante a década de 90, muitos de nós nos perguntávamos como é que, nos anos anteriores, como é que o poder da nação americana haveria de se instalar de forma a cumprir os requisitos da profecia, visto que existia um poder, em termos de influência geopolítica, concorrente naqueles tempos. Lembram-se? A famosa Guerra Fria, o conflito entre Estados Unidos e América. Nunca ninguém teve a coragem de pôr a mão no botão vermelho. Mas o que é verdade é que o mundo estava dividido em dois grandes povos. Um, de alguma forma, sob a influência da bandeira azul, branca e vermelha, com montes de estrelinhas brancas. E do outro lado, uma bandeira vermelha, com um martelo e uma foice e uma estrela amarelas, que marcavam o domínio sobre cerca de 1/3 da população e do território mundial. Mas na década de 90 tudo isto veio abaixo, inexplicavelmente, quase que sem que ninguém se pudesse aperceber, de uma forma muito rápida. E hoje, o domínio geopolítico da nação americana está estabelecido e poderoso como nunca antes, sem qualquer precedente na história humana. Qualquer nação teve tanto poder sobre as outras nações, a ponto de que aquilo que a nação norte-americana faz, e notem, meus queridos amigos, não estou aqui a fazer um discurso anti-americano, não tenho nada contra esta nação, apenas que a Bíblia nos diz que este povo, que esta nação, terá um papel importantíssimo nas profecias, no cumprimento profético da história desta terra. Nós encontramos ainda um terceiro fator que nos mostra como realmente os tempos estão maduros. Recordem-se que o final dos 1260 anos, a profecia que terminou no ano de 1798, quando o período do domínio papal, em que a Igreja cristã um domínio absoluto, tinha um domínio absoluto sobre a Europa, sobre o mundo ocidental. E em 1798, o general Berthier, um general francês, acaba por aprisionar o Papa, e com isto os jornais da Europa inteira noticiavam que uma poderosa machadada tinha sido dada no poder papal. Muitas pessoas acreditavam que a Igreja não se soergueria desta ferida, que ela estava condenada a morrer. Mas o que é verdade é que, paulatinamente, gradualmente, nós temos visto o poder ter sido adquirido. Muitos de nós nos recordamos da altura em que, no sepultamento do Papa João Paulo II, as nações da terra se envolveram na celebração daquele que foi o pontificado de um dos papas mais carismáticos da história recente. Ali estiveram presentes não só os governantes do seu tempo, os governantes de então, mas antigos presidentes de várias nações, principalmente na nação norte-americana. Vários ex-presidentes ali estiveram presentes também, durante o sepultamento de João Paulo II, de Carol Wojtyła. Nós temos hoje um Papa que é igualmente carismático e que está a arregimentar ao redor de si inúmeras pessoas, a convergir a opinião e, acima de tudo, os interesses de muitas nações. Tudo isto, meus queridos amigos, faz parte daquela que é a formulação do cenário profético para a terminação dos tempos. Em 1929, Benito Mussolini, no Tratado de Latrão, restitui à Igreja todas aquelas que eram as propriedades outrora confiscadas pelo Estado italiano e que as restitui agora completamente.
nós encontramos uma série de fatores de crescimento, novamente da influência. O Concílio Vaticano II foi um concílio de confirmação de muitos dos pontos de vista outrora deixados cair pela própria Igreja. Meus queridos amigos, poderíamos falar muito sobre tudo isto, mas uma coisa é importante que nós tenhamos em mente. O objetivo de Deus não é mostrar-nos que as coisas estão a acontecer e que nós devemos ficar apavorados. Não! De modo nenhum. A confirmação das profecias serve para nós como a certeza de que tudo aquilo que Deus disse é real, vai acontecer. E quando Jesus disse que quando estas coisas começassem a acontecer, que nós erguêssemos a nossa cabeça porque a nossa redenção está próxima. Jesus está para voltar. É isto que os jornais dizem, é isto que os telejornais anunciam, é isso que a história nos está a dizer, é isto que está, no fundo, a ser dito por cada acontecimento atual. Jesus está prestes a voltar. E aqueles que têm o privilégio de conhecer a Bíblia e o cenário profético deslindado diante de nós, através de Jesus Cristo, há cerca de 2000 anos atrás, podem ter a certeza, podem ter a confirmação de que, efetivamente, tudo o que está a acontecer é o cumprimento cabal do que Jesus prometeu à humanidade. Sabem, meus queridos amigos, na realidade, os acontecimentos que ocorrem cada dia servem para nos mostrar que Jesus não só está prestes a voltar, como Ele tem um plano especial para cada um de nós. Alguns anos atrás, a Inglaterra, durante o período do século XIX, viveu um período de grande interesse pelas missões. Homens que iam para todos os cantos do mundo levando o Evangelho. Quando voltavam, traziam histórias impressionantes de como, nos lugares para onde eles iam, coisas fantásticas aconteciam. Pessoas que aceitavam a Cristo, pessoas que ficavam maravilhadas e viam as suas vidas transformadas ao aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. Uma determinada igreja é visitada por um grupo de missionários que tinham estado a trabalhar na Birmânia. E estes homens contam da forma como estes povos descrentes estavam a receber Jesus Cristo. Uma menina de 12 anos sente-se tocada pelas histórias que são contadas e ela, com uma pequena moeda de um penny, ela vai e oferece esta pequena moeda ao missionário que tinha acabado de contar algumas histórias. E ela diz: eu gostaria que este dinheiro fosse usado para levar pessoas a Jesus. Aquele homem fica tocado pelo gesto sensível daquela criança. Lembra-se da história da multiplicação dos pães em São João 6. E ele pensa: o que é que eu vou fazer com esta pequena moeda? Mais ou menos 5 cêntimos. Ele vai até uma livraria e compra com aqueles 5 cêntimos um pequeno livreto, quase um folheto. Aquele folheto ele leva-o na sua bagagem de volta à Birmânia. Encontra-se com um jovem chefe tribal e dá-lhe aquele livro. O chefe não sabe ler, não entende inglês. Aquele jovem chefe birmanês viaja cerca de 120 quilómetros até algum lugar onde alguém que sabe ler lhe possa traduzir aquilo que está ali. Aquele homem ouve com muita atenção as palavras daquele pequeno livreto de 5 cêntimos e encontra-se com Jesus. Algum tempo mais tarde, quando o missionário volta a passar por aquela mesma aldeia, encontra o chefe e várias pessoas preparadas para receberem o batismo, porque uma criancinha esteve disposta a dar 5 cêntimos para que um pequeno livro fosse comprado. Meus queridos amigos, nós não fazemos ideia do que pequenos atos, do que pequenas atitudes podem resultar em termos de influência para a salvação de pessoas. Na eternidade nós ouviremos histórias interessantes. Provavelmente os 1000 anos que passaremos no céu serão tempo escasso para ouvirmos tantas histórias de conversões resultantes de pequenos atos, de pequenas ações de generosidade. Nós, meus queridos amigos, estamos a viver um tempo em que pequenas e grandes atitudes têm que ser tomadas
em favor daqueles que desconhecem a mensagem do Evangelho. Há alguns anos atrás, o mundo sentiu-se tocado quando alguém contou a história do Sr. Oskar Schindler. Oskar Schindler foi um empresário alemão que durante a Segunda Guerra Mundial estava a fazer fortuna alimentando a máquina de guerra nazi. Mas a certa altura ele apercebe-se de que os planos do partido incluíam campos de concentração onde judeus não só eram escravizados, mas eram também mortos de uma forma absolutamente inumana. Oskar Schindler decide então que ele usará todo o seu prestígio, toda a sua influência no sentido de tentar salvar da máquina mortífera alemã tantos quantos ele consiga. E para isso começa a comprar judeus para trabalharem na sua fábrica. Cerca de 1.300 homens e mulheres trabalham para Oskar Schindler. Quando, em 1944, no final da guerra, os soldados alemães já tinham se rendido. Quando a Alemanha estava prestes a assinar a sua rendição, Oskar Schindler, naquela noite, despede de forma segura cada um daqueles homens e mulheres que tinham trabalhado para ele. E antes de se despedir do seu guarda-livros, um judeu por quem ele se havia afeiçoado grandemente, ele lamenta, chorando, com lágrimas nos olhos, que não tivesse conseguido salvar mais pessoas. E olha para o carro que estava prestes a ser usado por ele e pela sua família para a fuga, e ele diz: se eu tivesse vendido este carro, quem sabe, conseguiria salvar mais 10. Olha para a sua aliança e diz: quem sabe, se eu me tivesse desfeito deste anel de ouro, eu conseguiria salvar mais uma pessoa. Aqueles que viram o filme, há uma cena impressionante em que ele olha para o pin nazi e diz: se eu tivesse me desfeito deste pin, quem sabe eu teria salvado mais uma pessoa. Oskar Schindler é o único não judeu que tem uma sepultura no Vale do Cedron. Foi em determinada altura da história, ele recebeu o título de Justo entre as Nações. Um título que o Estado de Israel oferece àquelas pessoas que foram capazes de atos de grande generosidade em relação a pessoas judias durante o período da perseguição. Meus queridos amigos, nós estamos a viver um momento especial. E é-nos colocado hoje um projeto que vem sendo trabalhado já há algum tempo. Alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de fazer uma distribuição maciça de livros com uma mensagem que nós acreditamos ser a mensagem para os tempos que estamos a viver. Este livro, Para Além da Imaginação, é um livro muito interessante que foi preparado para esta ocasião, para este ano. Para Além da Imaginação é um livro que contém nos seus primeiros 4 capítulos informações sobre quem Deus é como Criador, como o originador do mundo em que vivemos. Nos demais 6 capítulos, o livro conta-nos a respeito do plano que Deus tem para a humanidade. Exatamente a mensagem que nós acreditamos. A mensagem de um Deus que é Criador dos céus, do mar, da terra, das fontes das águas, mas um Deus que também está para voltar a este mundo, onde Ele quer resgatar cada um dos seus filhos para levá-los a viver eternamente. Este livro está para ser distribuído. Nós teremos a oportunidade, meus queridos irmãos e amigos, de fazer o nosso próprio pacto com Deus para adquirirmos a quantidade de livros, para distribuirmos a amigos, a conhecidos, a desconhecidos, a pessoas a quem Deus nos mostre que devemos efetivamente partilhar esta mensagem.
nós vamos receber à saída um pequeno envelope como este, onde dentro está um pequeno papel, onde nós poderemos preencher com a indicação de quantos livros nós gostaríamos de adquirir. Queridos amigos, isto não é para nós fazermos hoje, não é para fazermos já, é para fazermos em espírito de oração. Antes de tomar a sua decisão, querido irmão e amigo, pense naquilo que Deus lhe tem dado. Pense na forma como Deus o tem abençoado e como Deus espera que você use os seus recursos, os recursos que Deus lhe dá, para abençoar outras pessoas. Pense bem, nós hoje estamos a viver momentos difíceis. E algumas pessoas devem estar a perguntar, mas pastor, como é que no meio desta crise económica, nós vamos, enfim, estar em condições de poder comprar livros para dar a outras pessoas? Queridos, Deus vai abençoar cada um de nós de acordo com a nossa disponibilidade. Deus vai, acima de tudo, esperar que cada um de nós dê a sua parte, aquilo que puder. A uns, quem sabe, Deus espera, por exemplo, que possam investir em 200, 300, 400 livros. Talvez outros possam investir apenas em 4 ou 5. Não importa. Não importa o tamanho da oferta, importa é a disponibilidade com que nós o fazemos. Não esqueçam que a maior oferta que Jesus viu ser dada no templo foi de moedas que não tinham valor nem para trocados, e foi a oferta da viúva. Hoje, cada um de nós, à saída, vai receber o seu próprio envelope. Converse com Deus a respeito disto. Não deixe que seja nem a emoção e nem a pressão do grupo a determinar a quantidade de livros que você irá pedir para fazer a sua distribuição. Converse com Deus. Ore a respeito. Deixe que seja Deus, numa experiência de conversa entre pai e filho, a dizer-lhe exatamente o que é que Ele espera de si. Meu querido amigo, que Deus possa efetivamente ajudá-lo a tomar uma decisão de desprendimento. Que Deus o ajude a entender a melhor maneira de poder ser uma bênção aos outros. Quando Jesus voltar, queridos, não são as casas, não são os carros, não são as roupas, não são sequer os bens ou as contas bancárias que nos vão poder trazer alguma satisfação. Isso tudo ficará aqui. A grande pergunta que talvez nós faremos para nós, quando Jesus estiver voltando, o que é que eu fiz para levar outros a estarem preparados para este encontro glorioso? Queridos, que Deus os abençoe. À saída, cada um de nós irá receber o seu próprio envelope. Faça com o Senhor, de forma muito honesta, muito pessoal, o seu compromisso. E que Deus o abençoe. E desfrute com alegria a bênção de poder partilhar com outras pessoas o plano da salvação que Deus lhe deu a conhecer. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe a todos, porque este é um projeto muito especial. Amém. Após termos sido alimentados com a palavra do Senhor, vamos terminar este culto em sua honra, cantando o hino que está fixado, 162, 162.
Oremos. Querido e bondoso Senhor, muito obrigado, bom Pai, porque Tu colocaste em nossas mãos a mensagem que pode fazer com que não só nós, mas cada uma das pessoas que conhecemos e com as quais convivemos, possam receber Jesus como o seu Salvador e ir viver eternamente com Ele. Obrigado, Senhor, porque Tu um dia nos convidaste a fazermos parte deste reino daqueles que viverão para sempre contigo. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de já viver as bênçãos desta mensagem neste mundo ainda. E por isso, bom Pai, dá-nos também a coragem, a convicção, a ousadia para a outros também levarmos esta mesma mensagem. Toca, Senhor, o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a perceber qual o nível de compromisso que Tu queres que nós tenhamos em particular neste momento contigo. Ajuda-nos, bondoso Senhor, ajuda-nos acima de tudo a fazermo-lo com fé, confiantes de que não seremos abandonados materialmente por Ti. E ajuda-nos também, bom Pai, a estarmos dispostos a viver uma experiência de fé, em particular contigo neste aspecto, neste projeto. Nós Te agradecemos e pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.